Mas é importante a gente pontuar essa treta que está acontecendo hoje. Vamos começar com isso já, então. Cara, porque assim... Pode soltar a bomba? Não, fica à vontade aí. Solta. Você que manda. Solta a bomba. Você que manda. Mais uma bomba no São Paulo, ó. Plau! Bomba no São Paulo todo dia. E é uma questão que a gente precisa falar com muita... pro torcedor, com muita... explicar o passo a passo, explicar tudo o que está acontecendo, porque assim, ó, o Conselho Deliberativo, né, através do presidente Olten Aires, os conselheiros receberam uma denúncia, não entregaram provas, mas entregaram sim uma denúncia de que a filha do atual presidente, o Massis, o Harry Massis, a Cristina Massis, ela estaria envolvida em supostas vendas de ingressos no Morumbis, de shows, revenda. Então, assim, a gente vai tratar esse caso ainda como supostas revendas, no caso feitas essas revendas pela Cristina Massis. Se o seu cabelo está fraco, caindo ou sem vida, preste atenção nisso aqui, porque isso pode estar faltando na sua rotina. Eu comecei a cuidar do meu cabelo com a Manual, que é uma plataforma especializada em saúde e cuidados masculinos. Eles contam com acompanhamento profissional e produtos especializados para tratar de verdade e não só mascarar o problema. E hoje eu quero mostrar para vocês esse shampoo da Manual. Esse shampoo é feito para fortalecer o cabelo desde a raiz, ajudando na saúde do couro cabeludo e deixando os fios mais resistentes. Ele limpa sem ressecar e ajuda os fios a ter mais volumes. E é ideal para quem está com problema de calvície. O que eu achei mais legal é que dá para usar no dia a dia. É fácil, simples de usar. Só passar no couro cabeludo e deixar agir por alguns segundos. E o grande diferencial da Manual é que é um tratamento pensado totalmente em você, com orientação profissional. Se você quer começar a cuidar do seu cabelo e evitar problemas futuros, o QR Code vai estar na tela, assim você garante 40% de desconto na sua compra dos produtos da Manual. Venha fazer parte você também. Que gira em torno de R$3.000, né, revenda de ingressos de shows, porque essas não foram entregues provas, e sim uma denúncia. É uma denúncia que existe lá dentro de São Paulo. Envolvendo a filha do Massis. Essa notícia eu pude confirmar, já desde ontem já estava esse burburinho, mas dá o crédito aqui ao Pedro Lopes no UOL, que foi quem revelou isso primeiro. E assim, hoje de manhã eu conversei com muita gente dentro do Morumbis, pude conversar também com pessoas próximas ao presidente Massis, e assim, a postura que o São Paulo está adotando hoje, a postura que o Massis está adotando hoje é uma postura que assim, independentemente do grau de parentesco, independentemente da pessoa que está sendo acusada, o São Paulo, através do Massis, vai punir o CPF. Então, assim, se a Cristina Massis fez coisas erradas, revendendo ingresso, ela vai ter o direito de se defender, vai se explicar e tudo mais, o Massis entende que tem que ter punição. Quando o Massis assumiu, inclusive, não queria nenhum parente perto. Então, inclusive, a filha já não estava mais ali no dia a dia do clube. Então, ela já tinha sido tirada de cena, vamos dizer assim, porque o Massis entendia e entende que o São Paulo precisa ser cada vez mais transparente. Não tem que ter conchavo, não tem que ter amiguinho, não tem que ter parente. Então, o Massis tomou essa decisão. E o Massis, claro, evidentemente, recebe essas denúncias e quer esclarecer isso diante do torcedor, diante do Conselho Deliberativo, para os cardeais do São Paulo, para os conselheiros do São Paulo, em relação a esclarecer. Se tiver que punir, se tiver que expulsar do clube, se tiver que responder um processo, vai responder, independentemente do grau de parentesco. Isso a Harry Massis garante e é a postura que ele vai tomar em relação a essas denúncias. O que vai acontecer hoje? Vai ter uma reunião do Conselho Consultivo, que é aquele conselho de ex-presidentes, que é liderado pelo Ives Gandra Martins, a pedido do Olten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e lá eles vão avaliar
a gravidade dessa situação e, claro, definir o futuro do Arry Macis. Só que é muito importante a gente perceber que assim, o Macis é o primeiro a levantar a mão e falar, se tiver alguma denúncia, que seja punido. Claro. Né? Então, assim, entende-se nos bastidores do São Paulo hoje que esse movimento é um movimento também para tentar fazer com que a história toda termine em pizza do caso Mara Casares e Douglas Schwartzman. Então, assim, o Olten Aires é presidente do Conselho Deliberativo, mas ele é da gestão Júlio Casares. Sim. Ele é o provável, ainda não está confirmado, mas é o possível candidato para a presidência do São Paulo a partir do final do ano na eleição da chapa Casares. Então, assim, muita gente dentro do São Paulo entende que esse movimento de querer tirar o Macis por causa desse episódio da Cristina Macis é um movimento de quem estava no poder que saiu por denúncias, mas agora tentar retomar. Entendi. Tentar encontrando uma brecha para retomar o poder. Para retomar o poder e, principalmente, para tentar fazer com que essa história toda de denúncias de camarote, de revenda e tal, fique em pizza, para que Douglas Schwartzman e Mara Casares não sejam expulsos do São Paulo, como existe a possibilidade numa votação que vai acontecer em março. Então, quer dizer, tem todo esse aspecto político por trás. Tem um aspecto político por trás. Não é só uma denúncia e a investigação para que, claro, tudo seja esclarecido, mas pode ter esse aspecto político, então. O próprio Arry Macis entende que há um movimento político por trás, mas ele é o primeiro a levantar a mão e falar o seguinte, se tiver que punir, vamos punir o CPF, seja filho, seja parente, seja quem for, da família do Macis. O que ele quer é transparência, investigação e punir quem estiver fazendo coisa errada. Então, assim, fica muito claro que existe um jogo político e existe mais uma denúncia de um São Paulo que é completamente afetado por essas questões de shows, de revenda de ingresso, de repasse de camarote, que isso precisa terminar. Porque se o clube quer se reerguer, se o clube quer ter um novo caminho, isso aí precisa ser exposto, precisa ser julgado e as pessoas precisam pagar pelos crimes. Isso aí está confirmando aquela fala do Ministério Público quando falou que o estádio virou uma moeda de caça-níquel. Sim. Uma máquina de caça-níquel. O São Paulo virou um queijo suíço. Né? Então, assim, é importante a gente deixar bem claro. E claro, é legal também a gente falar aqui para o torcedor, o trabalho do Macis está sendo muito bem avaliado. O que, em pouco tempo, o Arry Macis fez no São Paulo, o São Paulo hoje vive uma outra realidade, ou caminha para viver uma outra realidade. E essas situações todas políticas, elas dão uma turbinada no ambiente e a gente sabe que isso afeta diretamente o quê? O campo. Sim, o Lucas deu entrevista exclusiva para a gente, falou sobre isso, falou que afeta. Não sei quem é o meu chefe amanhã, não sei quem é meu presidente amanhã. O Crespo, toda hora, tá tendo ele que levantar a voz, exatamente, né? E se indispondo, às vezes, com... E hoje, por exemplo, você pega essa diretoria, e a gente vai falar daqui a pouco de Marcos Antônio, a gente vai falar sobre a saída, finalmente, o acordo aí que está se desenhando com o Oscar. São atitudes que a diretoria está fazendo, que se de repente, por exemplo, sei lá, se o Conselho Consultivo imaginar que tem que tirar o Arry Macis, que tem que fazer uma votação para tirar ele, vai tumultuar o quê? Um trabalho que já está sendo feito. Claro. E essa diretoria, por exemplo, ficaria completamente com um futuro incerto. Rafinha, Rui Costa, tudo que está sendo bem realizado hoje no São Paulo, volta a estaca zero pelas questões políticas e de denúncias que não param no São Paulo. O Márcio Roberto Rodrigues diz, limpeza geral já no São Paulo. Tem também, um time desses não merece passar por isso, mandou o Teus, é verdade. Tem também, eu tinha visto uma outra aqui, olha, situação complicada no São Paulo. Tinha uma outra aqui e eu perdi. Diretoria de São Paulo tá complicada e o time também tá ruim. Então vamos fazer o seguinte, Hernan, como o pessoal tá chegando e tá deixando o like ainda, tem pouco like, a gente vai falar então também do Oscar e do Marcos Antônio. Mas aí a gente fala mais na sequência do programa. Pode ser, Hernan? Sim, pode ser. Então na sequência, quando chegar aí aos... Quantos likes? Aos 1.000 pra gente falar do Marcos Antônio. Se renova ou não, se vai para outro time, de repente, aqui do Brasil. Vamos falar do Coutinho também, Bruno Andrade? Porque tem atualização envolvendo o Felipe Coutinho? Bora. Então vamos, porque tem essa dúvida de para onde vai o Couto, Sim, né? senhora. Primeiro começo por
enfim, revelar aqui alguns detalhes da conversa que eu tive ontem à noite com uma pessoa muito próxima ao Coutinho, que, enfim, participou de várias das negociações anteriores do Coutinho, porque, enfim, e eu acompanhei ontem a live de vocês, o Hernan explicou bem a questão de o Coutinho ter mercado no Brasil, na Major League Soccer nos Estados Unidos, no Médio Oriente. Aliás, ele já passou pelo Qatar recentemente e, evidentemente, eu quis tentar entender um pouco mais desse próximo passo dele na carreira. O que me explicaram claramente é: dinheiro não é a prioridade. Então, automaticamente, praticamente descarta o futebol da Arábia Saudita, por exemplo, que procuraram de fato. Houve uma sondagem da Arábia Saudita, não estou dizendo aqui que o Coutinho não vai, mas está longe de ser a prioridade dele, porque o Coutinho quer o quê? Paz, tranquilidade, família bem, ele bem. E ele acredita que essas condicionantes ele consegue, ou ele e a família conseguem encontrar com mais garantia no futebol dos Estados Unidos. E nunca desconsiderando a questão de o Coutinho achar por bem encerrar a carreira, porque não custa lembrar, trouxemos isso logo nos primeiros dias da live do Fala Fonte, que o Coutinho, a ideia dele inicial era terminar esse contrato com o Vasco, que era até ao meio do ano, e depois até parar de jogar. Ele cogitava isso. Por isso que quando surgem as primeiras informações de uma tentativa de renovação de contrato, era muito mais partindo do Vasco do que propriamente do jogador. O Coutinho, muito honestamente, chegou a cogitar, inclusive no ano passado, a encerrar o contrato e antecipar, ou seja, nem sequer começar 2026. Como o Vasco terminou bem a temporada, vice-campeão da Copa do Brasil, enfim, o Fernando Diniz, o Vasco contratando, o Coutinho achou por bem esticar e continuar com o contrato vigente. Enfim, durante a semana a gente tomou então conhecimento dessa rescisão, essa vontade do Coutinho de encerrar o contrato. O que eu tenho de novo, e aí também passo a bola também um pouco para o Hernan, porque eu sei que o Hernan está muito em cima da situação, também conversa com pessoas próximas ao Coutinho, é que de fato a Arábia Saudita procurou, mas hoje a prioridade dele é tranquilidade, paz, não pensa no dinheiro, e não pensando no dinheiro, ele está muito mais olhando hoje para o futebol dos Estados Unidos. Sim, também tem mercado no Brasil, mas trocar o Vasco por outro clube do Brasil, aí não é uma informação, é uma opinião. Não acredito. Então, o cenário mais provável, mais plausível, é deixar o Brasil ir para o futebol dos Estados Unidos, ou quem sabe até parar de jogar, porque isso já foi cogitado não tem muito tempo. O Bruno respondeu aí uma parte do que o Elton está perguntando, mas eu achei interessante, eu não sabia disso. O Dorival foi quem lançou o Coutinho ao profissional? Ele está falando Vasco? aqui. Mas não lembro se era o Dorival técnico, mas enfim, Rapaz. O Elton está falando. Existe a possibilidade dele jogar em outro time brasileiro? O Bruno Andrade falou então que não acredita, mas a gente pode perguntar para o Marcelo Paes. Não, o Corinthians não tem interesse. Não tem? Nem Corinthians, Já sabemos essa... nem Corinthians, nem São Paulo. Podemos perguntar para o Marcelo Paz, mas eu acho... Já. Eu posso cravar aqui que a resposta dele vai falar, um grande jogador, um grande atleta, tal, mas não está nos planos do Corinthians. Eu não estou querendo responder pelo Marcelo Paz. Sim. Mas o que eu tenho de informação deve ser isso que ele vai falar. E a gente pode tirar essa dúvida quando ele estiver aqui com a gente mais tarde. E ontem você falou que o Coutinho já tinha sido sondado, não é? O staff do Coutinho já tinha sido sondado por clubes do Brasil. Assim que anunciou a saída do Coutinho do Vasco, a rescisão e tudo mais, alguns clubes já entraram em contato para tentar entender a situação. Fica no Brasil, vai para fora, já tem proposta, já está fechado com alguém. Então, alguns clubes do Brasil já entraram em contato, mas por enquanto não me falaram quais clubes. Eu sei que São Paulo e Corinthians, por exemplo, são dois exemplos aí, dois clubes que não vão atrás do Coutinho. Até ontem ficou nas redes sociais muito na torcida do São Paulo, porque o Cicinho, o ex-jogador, sugeriu, falou, tem que ir atrás do Coutinho. Ele sugeriu? Sugeriu lá não sei se foi na Band, enfim, onde foi nas redes sociais, mas eu vi muito tweet disso e muito torcedor falando, o Coutinho tinha que ir para o São Paulo e tal, mas o São Paulo não vai fazer nenhum movimento em relação ao Coutinho, pelo que eu tenho de informação. O Saulo mandou aqui, perguntem para o Marcelo Paes. Ricardo, só para... A gente pode perguntar, sim, daqui a pouco o Marcelo Paes vai estar aí, a gente pergunta, mas o Hernan já tem aí a informação que o Corinthians não... Olha o Dorival aí, o Dori com Couto. Verdade. 2000 e quando? 9? Série B de 2009. 2009, o Galindo tá falando. Eu não sabia, não, que era o Dorival que tinha lançado o Coutinho. Fala, Bruno.
Não, até cometendo aqui uma inconfidência, né? Ontem, trocando mensagens com o Hernan, a gente recebeu uma dica, eu pelo menos recebi uma dica de que essa proposta, essa tentativa forte também partiu do futebol da Arábia Saudita, e compartilhei com o Hernan para a gente tentar checar e confirmar. E aí quando eu bato com outra fonte, essa mais próxima ainda ao Coutinho, é só para trazer um pormenor, uma curiosidade. Que essa pessoa, volto a dizer, me explicou que a parte financeira está longe de ser a prioridade, e isso envolve naturalmente o mercado no Médio Oriente, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, porque a passagem do Coutinho pelo Catar, e aqui que eu explico o porquê desse bastidor novo, o Coutinho foi muito infeliz no futebol do Catar. Teve uma lesão, não se adaptou, ele não foi feliz, a família não foi feliz, tanto é que ele abre mão de um dinheiro significativo. Ele estava emprestado pelo Aston Villa ao Al Duhail do Catar. O contrato tinha mais tempo, tinha maior duração, um alto salário, mas ele incomodado, insatisfeito, infeliz, abriu mão desse contrato por conta do retorno para voltar a jogar o Vasco. Então, essa pessoa entende que sim, ok, o mercado do Médio Oriente, do Oriente Médio vai buscá-lo, mas o Coutinho dificilmente aceita porque não prioriza o dinheiro e porque a última passagem, ou última e única passagem pelo futebol do Médio Oriente foi completamente infeliz para ele.